Então vamos falar alguns elementos da volta de Cristo, baseado nas Escrituras, tá? Se alguém quiser confrontar aí nos comentários, pode confrontar. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, né, no versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. De onde Paulo retira esse ensinamento? Foi de alguma visão? Paulo em nenhum momento diz que foi uma visão. Então, Paulo só pode ter adquirido esse entendimento por meio de profecias, e isso se encontra nas profecias de Zacarias. Paulo está simplesmente citando. O que dá para entender nesse texto, de acordo com os estudos bíblicos, é que Paulo esperava sim que Jesus viesse ainda no momento em que ele estivesse vivo, tá? Ele tinha essa esperança. Por isso que ele fala dessa forma. Mas depois, nos finais da vida de Paulo, você percebe ele falando que já sabia que seria entregue por libação, então ele percebe que ele não passaria por isso, né? Por esse evento. Mas ele deixa descrito. Então, como seria, tá? Ele tinha essa esperança. Porque de Zacarias até a época de Paulo é muito tempo. Então, era comum ele ter essa esperança, tá? É papo de uns 500 anos. Então, é possível, por tudo que aconteceu, a vinda de Jesus, e depois de anos ele se converte, tá? Então, é muita história. Então, era possível que ele esperasse a vinda, assim como os discípulos também queriam saber de Jesus quando que ele estabeleceria o reino, e Jesus fala que não caberia a eles conhecer tempos determinados pelo Senhor. Interessante que o que tá, lá você vê Paulo falando em Tessalonicenses 4,14, do 14 ao 18. Em Zacarias o capítulo é 14, versículo 5. É uma coincidência aqui. Então, fugireis pelos vales dos montes, porque aqui, ó, virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele, tá? Vamos ver essa situação aqui toda. Se você ler a profecia de Zacarias completa, ele está dizendo que eis que vem o dia do Senhor, em que ele vai dando algumas informações que eu vou resumir aqui para vocês. Ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Observação: todas as nações, não algumas, todas. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para cativeiro, observe, mas o restante do povo não será expulso da cidade, tá? O que aconteceu em 135 com o imperador Adriano mandou todos saírem de Jerusalém, tá? Todos foram expulsos, tá? Aqui, o restante dos povos não será expulso da cidade, né? Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante não. Então sairá a peleja contra as nações, então sairá o Senhor e pelejará contra as nações como pelejou no dia da batalha. Então é uma batalha do próprio Senhor, tá? Porque Deus é varão de guerra. Isso está lá em Êxodo 15:3, né? Irá intervir a favor de Israel quando atacados pelas nações. Aqui, alguns supõem que os despojos se referem ao que será tomado dos inimigos de Israel, já prevendo ao que parece a vitória mencionada no versículo 14. No entanto, o que é dito logo após nos mostra que, ao contrário, os despojos são de Jerusalém daquilo que lhe será tomado por seus inimigos, no versículo 2. Quando fala do resto do povo que sobreviver ao ataque, né, é citado a terceira parte que será purificada por fogo espiritual, Zacarias 13, do 8 e 9. Quando você vai ler o versículo 4, naquele dia estarão os pés sobre os montes das oliveiras, que está de frente para Jerusalém, para Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para Oriente e para Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade no monte se apartará para o norte e metade
para o sul. Então o profeta Zacarias ele dá um detalhe, né, detalhes futuros sobre o que acontecerá com a libertação de Jerusalém. No Monte das Oliveiras, ele mede aproximadamente 800 metros de altura. Tá? Ele fica localizado a leste de Jerusalém e do Vale de Cedron, apontando para o norte e para o sul. O Messias voltará ao Monte das Oliveiras, e o mesmo monte que esse lugar é o mesmo monte da onde Jesus ascendeu aos céus, que está lá em Atos 1, 10 e 11, cujos anjos dizem que ele vai voltar da mesma forma que ele foi, nas nuvens, tá? E depois uma nuvem cobre a visão dele em relação aos que estavam observando. Então, literalmente, será dessa forma, ele virá nas nuvens. Então, nesse dia da volta do Messias, esse monte ele vai ser fendido, formando um vale para o Oriente e para o Ocidente. A divisão do Monte das Oliveiras criará uma rota de fuga para o então derrotados, o derrotado e perseguido povo de Jerusalém. Vai ter uma rota de fuga ali. E a localização de Azel, que é mencionada no versículo 5 aqui, ela não é conhecida. Supõe-se que é um lugar a leste de Jerusalém. Essa fuga dos remanescentes de Israel, ela será como os que sobreviveram depois do terremoto na época de Uzias. Tá? Os santos são literalmente os santificados, os anjos que virão com Jesus quando ele voltar. Não são anjos mesmo, são, na verdade, os santificados. Isso você encontra em Marcos 8,38 e 2 Tessalonicenses 1,7, tá? Que é o evento da volta de Cristo, como Paulo cita. Então, nos versículos 6 e 7, você encontra eventos cósmicos que estão associados à segunda vinda. A glória do reino do Messias ela será precedida de dias sombrios de juízo. Tá? Não haverá a luz. Tá? Vai ser dias de frio, dia de gelo. A figura das trevas, como nos presságios do juízo, é bem comum nas profecias de Isaías 5,30, Isaías 8,22, Isaías 13,9, Ezequiel 32,7, Ezequiel 5,18 e Sofonias 1,14. Tá? Então, você entende que essas profecias elas são seguidas de eventos cósmicos. A divisão do Monte das Oliveiras, para que possa o povo passar, né? Uma coisa que Paulo diz quando há o arrebatamento, a vinda de Cristo, ele fala que ele fala o seguinte, que os mortos ressuscitarão primeiro até as nuvens com Cristo. E aí os que estiverem vivos subirão com eles, né, até as nuvens. E Paulo diz em Atos 1,17 que estarão para sempre com o Senhor. Né? Então, se estarão para sempre com o Senhor, confirmando aqui com a profecia de Zacarias, que diz... no finalzinho da profecia de Zacarias 14:5, diz aqui, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com eles. Duas coisas que você entende aqui. Uma, Paulo diz que estaremos para sempre com o Senhor. Então, se foram arrebatados com o Senhor nas nuvens e o Senhor vai fazer o milênio aqui na terra, todos esses vão estar com ele no milênio. Em Apocalipse diz que só ressuscitarão os que forem decapitados por conta do testemunho. Então, no acontecimento ali do arrebatamento, os que estão salvos no Senhor vão subir, os primeiros mortos no Senhor ressuscitam, os salvos sobem às nuvens e os decapitados pelo testemunho também ressuscitam. Então, esses que estão vindo com Jesus, que aparentemente são considerados anjos pela profecia de Zacarias, é mostrado que esses são os santificados, que não são anjos, na verdade são esses que subiram para estar com ele, conforme a profecia de Paulo, que está se referindo às profecias de Zacarias. Zacarias, no capítulo 14, versículo 5, né? Ele profetizou na segunda vinda de Jesus Cristo que os mortos seriam ressuscitados e todos os santos justos, tanto vivos quanto mortos que foram ressuscitados, se reuniriam com o Senhor no céu e desceriam com ele. Está aqui. Fugireis pelos vales dos montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis, como terremoto. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Tá?
Então você vê que não se trata dos anjos, se trata do que Paulo está revelando acerca do que o próprio profeta Zacarias estava dizendo. Ele chega a falar que se ficarmos firmes no Senhor, de forma nenhuma precederemos aos que dormem, tá? Precederemos aos que dormem. E a própria Bíblia diz que estarmos ausentes do nosso corpo presente é estarmos presentes com o Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5,10, 2 Coríntios 5,8, Filipenses 1,23. O corpo dorme, mas a alma ela vai para o céu, tá? Em 1 Tessalonicenses 1,10 também diz que a gente aguarda Jesus que nos livrará da ira vindoura. Que ira vindoura é essa? Exatamente na época do anticristo ali, e depois os flagelos, né, que virão mais à frente. Em 1 Tessalonicenses 1,10, Paulo afirma que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que devemos aguardar dos céus o seu Filho. Zacarias chama o Senhor Jesus de meu Deus, né? Porque, ó, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Quem está vindo? Jesus. Zacarias o chama de meu Deus. Paulo diz que nós devemos aguardar dos céus o seu Filho, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, a afirmação de que muita gente fala que Jesus e o Pai é a mesma pessoa não condiz, porque no final dos séculos o próprio Jesus entregará o reino a Deus. Vamos ler aqui 1 Coríntios 15, 24. E então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridade e todo o poder. Então virá o fim, quando ele, Jesus, entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes, autoridade e poder. Aí você tem 1 Coríntios 15, 26. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, se a morte ainda existe e ainda está em fase de... ainda estamos vivendo essa fase, que os inimigos ainda têm que ser postos. Então, Jesus vai reinar até destruir a morte. Apocalipse 20, 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, né? E diz que o Lago de Fogo ele é a segunda morte, né? Algumas pessoas dizem que elas fazem uma confusão, eu falei isso no outro vídeo. O Lago de Fogo, a palavra Lago de Fogo e a palavra inferno, apesar de elas terem o mesmo significado, e muita gente confunde, é Hades, é Sheol. A palavra inferno e a palavra Lago de Fogo, ela significa no grego Hades e em hebraico Sheol. Ou seja, o Antigo Testamento, os judeus escreviam Sheol. Por quê? Porque o Antigo Testamento é em hebraico, o Novo Testamento já é em grego. Então, por isso que em grego está Hades, mas é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que você falar aqui no Brasil, você ter um nome inferno e nos Estados Unidos se chamar outro nome, mas significa a mesma coisa. E o Lago de Fogo também, só que como que a morte e o inferno vai ser lançado para dentro dele mesmo? Não tem lógica, porque o Lago de Fogo é a segunda morte e o inferno aqui citado é a primeira morte. Então, o corpo morreu, foi lá para o Sheol ou para o Hades, que é a mesma coisa. Essa é a primeira morte. O Lago de Fogo não, ele é a segunda morte. Isso está lá no texto, vocês podem ver lá em Apocalipse 20, versículo 10, tá? Então, se é a segunda morte, a única coisa que tem estranho é que o Lago de Fogo, quando é citado que a besta e o falso profeta já estão lá, né? O anticristo já estão lá, porque Jesus ele vem antes, né? Ele volta, ele exerce juízo sobre a besta, né? Sobre o falso profeta. Depois ele exerce ele exerce o juízo sobre o diabo, né? Tá lá diabo, o sedutor de todas as nações, acusador, esse ser. O Lago de Fogo foi preparado para Satanás e seus anjos, ou seja, quando fala diabo, vem todo o reino dele ser lançado lá, tá?
Então ele exerce, depois do milênio, quando é solto, exerce o juízo sobre o diabo, e depois vai vir os ais, né, os flagelos. Aqueles flagelos, parece que tem pessoas que, mesmo com a marca da besta, têm a oportunidade de se arrepender. Por quê? Porque diz o texto que Deus tem o controle das pragas e que mesmo assim o povo continuou blasfemando. Mas tem um povo ali que parece que se arrependeu. Depois tem que procurar esse texto em Apocalipse, que tem uma galera ali que parece que se arrepende com tudo que viu, né? Terremotos, ficou surpreso e acabou se arrependendo. Então, o objetivo ali, senão Deus destruiria tudo de uma vez. O objetivo é que o reino das trevas ainda continuou, né? Cercaram, sitiaram a cidade santa e tal. O reino das trevas continua, mas o objetivo de Deus ainda é salvar. O juízo dele é sempre exercendo misericórdia, tá? O juízo de Deus vem sempre com a oportunidade. E aí você tem a questão que o lago de fogo e enxofre ele é citado quando o diabo cai nele. E depois, no final, quando vai ser julgado os mortos, fala de lago de fogo, tá? Mas ao mesmo tempo, quando fala que os que não estão escritos no livro da vida foram lançados para dentro do lago de fogo, e onde está a morte, e a besta e o falso profeta, aí a gente vê que é tudo a mesma coisa, né? Não há separação. Então, o lago de fogo, apesar de o nome em grego ser Hades e Sheol, ele não é a mesma coisa, porque ele é a segunda morte. E a morte e o inferno são a primeira morte, que estão sendo lançadas para dentro dele, que é a segunda morte. Tá? Então, só para vocês terem ideia. O que acontece? A morte e o além, o mar, tudo deu os seus mortos. Então, quando ele dá os seus mortos, esses mortos não retornam para lá. Então, a morte e o inferno, né, o lugar onde eles estavam, vai ser lançado para dentro do lago. Eles vão passar pelo juízo. E se eles estiverem no livro da vida, vão ser salvos. Quem não tiver, será lançado para a segunda morte. E ali, quando fala que é atormentado pelos séculos dos séculos, a palavra em grego ali, ela significa para sempre, tormento eterno. Esse é o problema que muita gente não quer ouvir, né? Aí a pessoa fala, pô, mas se Deus é tão bom que vai fazer isso, mas Deus já fez esse juízo contra os anjos. Os anjos, os demônios, né? Eles andam por lugares áridos e não encontram repouso. Eles sabem, diante de Jesus, eles sabem que eles vieste nos atormentar antes do tempo, eles sabem. Se eles, hoje, que não foram julgados ainda, eles andam por lugares áridos, não achando repouso, eles já sofrem. Pedro diz que a gente tem que considerar que Deus exerceu o juízo sobre eles. Se Deus não poupou a anjos, não poupará os homens, tá? As pessoas que cometeram maldades, as pessoas que nessa vida fizeram muitas maldades, Deus não poupou nem os anjos. Os anjos simplesmente seguiram Satanás, se rebelaram e simplesmente se perderam. E isso é um critério de juízo que Pedro usa para que a gente tenha atenção de que Deus, ele já pensa dessa forma ali, para a gente não acreditar que só porque Deus é amor, que ele não vai exercer juízo, sendo que ele já exerceu juízo sobre os espíritos imundos. Tanto que eles nem têm nome mais, né? Os anjos se tornaram espíritos imundos. Eles perderam o seu nome. Jesus questionou eles, meu nome é Legião, porque somos muitos. Como é que você pergunta o meu nome? São muitos. Não dá para saber quantos são. Eles são um reino só das trevas. Aqui no versículo 16, no versículo 6, diz que esse tempo da vinda de Cristo, né, e todos os santos com ele, acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, tá? Então você vai ver ali que vai ser uma época que não vai ter iluminação. Quando aqui no versículo 8 que fala, né? Sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental, aí você tem o mar morto e metade dela para o mar ocidental, que é o Mediterrâneo. E no verão e no inverno sucederá isso. As correntes de água, eu não lembro se é sinosal que fala, essas correntes elas não fluem em todo o tempo. Na verdade, é sazonais. Então, nesse tempo, ao contrário das correntes sazonais que fluem somente durante a estação chuvosa, essas correntes citadas aqui, elas irrigarão a terra tanto
no estio, né, quanto no inverno. Ou seja, vai ser um tipo de situação totalmente diferente. Essas correntes de água vão estar fluindo de uma forma que não é comum, tá? Citado aqui o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, tá? No caso, correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o Mar Oriental, que até ao Mar Ocidental, né? O Mar Ocidental é Mediterrâneo e o Mar Oriental é o Mar Morto. Essas águas vivas, elas podem ser fontes ou rios, tá? Elas podem ser fontes ou rios. Lembrando que nessa profecia, o Monte das Oliveiras, local exatamente onde Jesus subiu aos céus e vai retornar para esse lugar da mesma forma nas nuvens, ele vai sofrer essas modificações, né? Ele vai se abrir para que possa fugir, as pessoas possam ter fuga ali, tá? As pessoas que estão ali passando aquela tribulação. Então, esse evento aparentemente não ocorreu ainda, tá? Então, é uma série de eventos que o apóstolo Paulo também acaba falando. E tem muitas coisas aqui que tem que ser ainda analisadas, tá? Em Zacarias 14:9, o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Entenda que quando Isaías profetiza Jesus, ele profetiza como príncipe da paz, tá? Só que aqui, lá em Apocalipse, fala que no seu manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aqui ele já é rei. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Depois você pode ler o versículo 12, né? Que vai ter uma habitação segura para o povo, né? Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerreiam contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-se-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá do Senhor da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Então você tem aqui algumas coisas que precisam ser entendidas. Depois, no versículo 16, diz: Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei do Senhor, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Olha que coisa interessante, né?